Oi, pessoal! Em convite do professor Luiz, eu vou falar hoje um pouco sobre motivação farmacêutica em época de pandemia. Mas para tudo, antes da gente falar sobre motivação, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Cássio, eu sou professor, sou farmacêutico, estou falando para uma turma de farmacêuticos também, que gosto muito de falar para os meus amigos farmacêuticos. Trabalho no varejo e na indústria farmacêutica toda a minha vida. Hoje eu sou gestor de produto de uma indústria farmacêutica de medicamentos fitoterápicos. Trabalho com a gestão do produto, falar de produto, entender sobre o produto, desenvolver produto, comunicar produto, ou seja, uma coisa bem ampla relacionada ao produto. Uma nova oportunidade, a gente pode fazer outros bate-papos, outras palestras que introduza sobre esse tema de produto, desenvolvimento, marketing de produto, o papel do farmacêutico nesse posicionamento. Mas hoje, em especial, eu vou falar com vocês, sobre motivação, né? E motivação numa época muito complexa da gente falar sobre motivação. A gente está falando de motivação numa época, numa das maiores, ou se não, na maior crise sanitária do mundo, onde as pessoas têm medo, as pessoas são impactadas diariamente com a falta de oportunidades, de emprego, com medo da saúde, com medo de perder o parente próximo. E nós, farmacêuticos, que estamos ali na frente, né? Nós somos considerados um negócio essencial, tanto na abordagem de saúde quanto na abordagem de varejo. Como que nós podemos ajudar os nossos colaboradores? Como nós podemos ajudar as pessoas que trabalham conosco? Ou até mesmo como a gente pode ajudar a sociedade? Para isso, tecnicamente, eu acho que vocês vão ter várias palestras para falar sobre tecnicamente, sobre Covid-19, como vocês podem ajudar, como o profissional farmacêutico pode aplicar todos os seus conhecimentos de assistência, atenção e farmácia clínica, né, nessa prática do dia a dia. Mas hoje eu vou falar para você com o processo motivacional, que é uma parte de gestão muito importante que está inserida dentro da nossa atividade como farmacêutico. E às vezes a gente não fala, às vezes a gente não se comunica, às vezes a gente nem sabe. Será que isso é uma atribuição do farmacêutico? Essa palavra motivação, o que eu tenho a ver com motivação, entre outras coisas. Primeiro eu queria explicar para vocês que motivação, ela não é um produto acabado. Eu não posso chegar ali no supermercado e falar assim: Joãozinho, eu quero 500 gramas de motivação, bem fresquinho, tá? Embrulhado para viagem. Não posso falar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, não tem um comprimido da motivação, onde eu compro a motivação. E não adianta a gente pensar que motivação é aquele filme bonito, não use filtro solar, com aquele fundo emocional. A motivação é muito mais técnico do que isso e tem uma abordagem corporativa muito mais profunda. E é essa abordagem que que a gente vai discutir hoje, que nós vamos falar e tudo mais. Eu tinha duas maneiras de conversar com vocês. Eu poderia apresentar os slides e vocês escutarem só minha voz, mas eu quero pensar que eu estou interagindo com vocês, porque no final do nosso bate-papo eu vou deixar meus canais de comunicação e quem quiser falar comigo, quem quiser mandar dúvidas, perguntas e sugestão, eu estou integralmente à disposição de todos, tá? Que assim eu consigo. A gente também uma nova realidade, né? Dar aula, palestra virtual. Então, pelo menos parece que eu estou interagindo com vocês, que eu estou falando com vocês. Porque quando eu olho ali na câmera, né? Eu tenho a sensação de que tem alguém escutando e eu estou falando para essa pessoa, para essas pessoas que estão ali. Então, a primeira coisa que a gente falou é que motivação não é um produto acabado, que eu não encontro em nenhum supermercado. Segunda coisa que as pessoas confundem muito, né, é o conceito da motivação com estímulo, né? Primeiro, motivação é uma coisa que vem de dentro, né? O estímulo é uma coisa que vem de fora para dentro. Vamos dar alguns exemplos, né? Quando você estudava e você tirava uma nota ruim lá na escola, eu sei que muitos de vocês tiravam essa nota ruim. E aí a sua mãe falava assim: fulano, se você for bem nas próximas provas,
Eu vou comprar um brinquedo X para você. Eu vou comprar uma bicicleta nova para você. Eu vou comprar um novo videogame para você. Alguma coisa que você sonhava em ganhar. Isso não é um processo motivacional. Isso é um processo de estímulo. E as pessoas confundem muito disso na prática profissional, que a gente aplica às vezes com o funcionário. Todo mundo pensa que se eu aumentar o salário do meu funcionário, este funcionário estará motivado. Pelo contrário, esse funcionário está apenas estimulado. Porque a motivação mexe com as nossas entranhas. A motivação mexe com o que está dentro de nós. A motivação mexe com aquilo que é mais íntimo para nós, tá? Porque a motivação vem de dentro para fora. Então a gente usa uma métrica muito importante para a gente dividir o que é motivação e estímulo. Motivação está dentro de nós e estímulo está fora de nós. Isso é muito importante, tá? A gente sempre usa uma frase bem legal, que eu costumo falar para meus alunos, né? Porque algumas pessoas se sentem tão motivadas desenvolvendo atividades, às vezes enfadonhas, desinteressantes, ilógicas, malucas, né? Às vezes você vê, por exemplo, um pessoal da coleta de lixo cantando, coletando lixo num ambiente super inóspito, calor, o salário é baixo e às vezes aquela pessoa está tão feliz, está tão radiante. E por que ela está motivada? Porque é isso, porque o processo, o gatilho motivacional dela vem de dentro para fora. Isso é muito importante a gente entender. Quero fazer uma perguntinha para vocês, para depois vocês me responderem isso. O que vocês fazem hoje? Tanto na escola, na faculdade, como meu exemplo, no trabalho de vocês, que eu sei que a grande maioria de vocês trabalham, vocês são estimulados ou vocês são motivados? Outra pergunta muito importante para vocês refletir durante esse nosso bate-papo aqui. Eu fiquei aqui pensando, vocês fazem o curso de farmácia, vocês foram estimulados a cursar a faculdade de farmácia ou vocês estão motivados em cursar o curso de farmácia? Se vocês estão motivados em cursar o curso de farmácia, por que essa motivação? Responde isso, aí anota num papelzinho, numa caneta, da onde veio essa motivação para você se tornar um profissional farmacêutico. Porque você vai utilizar dessa motivação que você escolheu para ser profissional farmacêutico, para você ser o melhor farmacêutico possível na sua carreira profissional. Isso é muito importante a gente refletir desde o começo da nossa atuação como farmacêutico. Beleza, Cássio. Eu não estou motivado. Eu conheço pessoas que não estão motivadas. Beleza, mas como eu reconheço que essas pessoas não estão motivadas? Como eu sei identificar? Primeiro, existem vários mecanismos que essas pessoas nos mostram. A gente pode dividir em 4 categorias básicas. Temos mecanismos psicológicos, sociológicos, químicos e tecnológicos. Eu vou dar um exemplo para você de um mecanismo sociológico. Sabe aquela pessoa que você trabalha com ela, psicologicamente falando, tá? A pessoa começa, ela era uma excelente profissional, trabalhava super bem, de repente ela começa a racionalizar tudo na vida. Tudo ela começa a racionalizar. Ela fala assim, eu tenho que sair 3 horas da tarde, porque eu não ganho para ficar até as 3h05. Ou ele fala assim, eu vou fazer 2 horas exatas de almoço. Ai dele me chamar para eu voltar antes da hora do almoço. Isso é uma racionalização. É um mecanismo de defesa que quando você não está motivado, você está desmotivado, você começa a lançar esse mecanismo de defesa para ajudar nesse seu processo de desmotivação. Além disso, a gente tem os outros mecanismos, que são os mecanismos sociológicos, né? Os mecanismos sociológicos, por exemplo, são bem interessantes. Todo mundo aqui já teve aquele dia que você está extremamente triste e aí você fala assim, nossa, eu preciso fazer compras para eu melhorar. Isso é um desvio sociológico, muito comum também, né? Mas acaba por aí, tem os mais punks também, que são as defesas, né? Os desvios, os mecanismos químicos, que as pessoas começam a beber mais, começam a fumar mais,
usar drogas lícitas e ilícitas, então elas precisam tomar medicação para dormir, para acordar, que leva a várias outras condutas, que a gente chama das chamadas muletas, né? Então, se eu estou muito estressado, eu aumento a minha quantidade de cigarros por dia. Ou aquela pessoa que é muito comum a gente encontrar isso, as pessoas tá tão desgostosa do trabalho, tá tão desmotivada, que ela chega em casa e fala assim, eu só sei viver a partir do momento que eu tomo uma latinha de cerveja, né? Aí uma latinha viram 2 latinhas, que 2 latinhas viram 3, depois viram 6, depois viram 12, e assim sucessivamente. Isso é um mecanismo de defesa químico que a gente chama. E tem os mecanismos de defesa tecnológicos, que é aquele mecanismo de defesa que o profissional ele sai do mundo, ele encontra nas redes sociais ou até mesmo no videogame o novo cenário, o novo mundo dele. Porque aquele mundo que ele vive causa tanto sofrimento que ele fala assim, nossa, eu preciso desse novo mundo, eu preciso entrar nesse jogo, nesse videogame, ficar horas, às vezes o dia inteiro, para eu esquecer os meus problemas. Vocês viram que nós falamos basicamente do estímulo e da motivação. E o oposto da motivação é a desmotivação. E quando eu sou desmotivado, eu posso usar mecanismos de defesa, e esses mecanismos de defesa podem ser mecanismos de defesa psicológicos, sociológicos, químicos e tecnológicos. Isso é muito bacana. Eu tenho uma frase de um escritor muito interessante, que ele chama Christian Dejoux. Ele fala uma coisa muito importante, que às vezes muitos de vocês vão achar isso um pouco chocante, tá? Ele afirma que as organizações são lugares propícios para o sofrimento, para o tédio, ao desespero e ao desconforto emocional. Se eu perguntasse para vocês concordam com Dejoux? Vocês acham que o lugar que vocês trabalham é um lugar propício para sofrimento? Vocês acham que o lugar que vocês trabalham é um lugar de tédio, desespero, desconforto? Vocês acham isso? Vocês concordam com Dejoux sobre esse ponto de vista de desespero? Gente, vamos pensar. Às vezes, no primeiro momento, pensa bem, vamos analisar aí junto. Ó, vamos chamar todo mundo aqui, ó. Vem pra cá, vamos analisar. Às vezes, no primeiro momento, vocês podem achar que é uma loucura isso. Gente, não é? Mas você escolheu o lugar que você trabalha? Vocês se sentem mais confortável dentro de um quarto de vocês? Porque naquele quarto, naquele ambiente, no seu quarto, aquele ambiente é o ambiente que você gosta, né? Tem a sua cama, tem a sua TV, tem o som, tem o seu celular, tem o seu tablet, tem o seu colchão, tem o seu cheiro, suas roupas, seus livros, né? Então, e você pode escolher quem entra e quem sai. Esse é o seu ambiente interno. Mas no trabalho, a gente não escolhe com quem a gente trabalha. Às vezes a gente não escolhe, às vezes não, a gente nunca escolhe o nosso chefe. E pode ter sido que no momento da sua escolha de trabalho, você escolheu muito mais por uma necessidade momentânea e transitória do que qualquer outra coisa. Você não avaliou aquele espaço, você não avaliou aquelas pessoas com quem você trabalha. Você não fez esse tipo de avaliação. Então, por isso que Dejoux fala, esse lugar sim é propício, mas não significa que ele seja propício, que ele possa piorar. Nós podemos tornar esse lugar menos propício, ou seja, esse lugar menos desconfortante, né? Esse lugar um pouco mais acolhedor. Isso é muito importante a gente discutir no processo motivacional, porque eu quero fazer mais um desafio para vocês. Vocês já pararam para pensar o que vocês fazem no ambiente de trabalho de vocês para transformar aquele ambiente ou aquela sociedade onde você é inserido como profissional de saúde, ou vai ser um profissional de saúde, ou trabalha com um profissional de saúde? O que você faz para tornar aquele ambiente um pouco mais favorável? Eu não estou mandando vocês fazerem um stand-up comedy naquele ambiente. O que eu estou falando para vocês é que aquele ambiente ele pode ser muito melhor se você humanizar o atendimento, se você ser empático às pessoas. E aí você vai ajudar e você vai catalisar o processo motivacional daquele ambiente.
Isso é muito legal a gente discutir, tá bom? Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre o ambiente de trabalho de vocês, tá? Mas eu queria fazer propor mais uma discussão com vocês. Eu queria propor para vocês, na verdade, mais uma reflexão. Essa é a palavra correta que eu quero falar, que é reflexão. Para nós entendermos motivação nesse ambiente hostil que nós vivemos agora, eu preciso entender um pouco, e vocês precisam entender muito mais, sobre duas palavras que são super importantes na nossa carreira profissionais. E vocês, como profissionais da área da saúde, muitos de vocês se formando, entrando num mercado totalmente novo, que esse mercado agora não é o mesmo mercado de ontem, não é o mesmo mercado que eu entrei há 20 anos atrás, porque eu sou um profissional farmacêutico de 20 anos atrás, um profissional farmacêutico de muitos anos, de um outro cenário, quando eu entrei no mercado de trabalho. Mas eu queria fazer, vocês já ouviram falar em autoconhecimento e autodesenvolvimento? Porque o mercado de trabalho mais vai pedir de vocês nesse momento é que vocês sejam profissionais que se autoconhecem. E o processo de autoconhecimento começa a entender onde você está, como você está e onde você quer ir. A partir do momento que você sabe onde você está e para onde você quer ir, você começa a se autodesenvolver. Então, o autoconhecimento é fundamental porque ele monta estrutura e processos para que esse profissional farmacêutico saiba como eu sou farmacêutico. Porque adianta, galerinha, vamos pensar bem, eu sei tudo de farmacologia, eu sei tudo de química farmacêutica, eu sou um craque em análises clínica, eu sei farmacotécnica de AD, hospitalar, ninguém me derruba em hospitalar. Mas você se autoconhece? O que você quer fazer no hospitalar? O que você quer fazer no segmento magistral? O que você quer fazer no segmento industrial? O que você quer fazer no segmento de análises clínicas? Isso é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se autoconhecer, você vai se autodesenvolver. Porque você pode falar assim, olha, eu tenho meus gaps, ou seja, eu tenho as minhas fraquezas, né? Eu adoro análises clínicas, mas eu sou muito fraco em imunologia. Eu vou buscar o conhecimento técnico em imunologia. Isso eu dei um exemplo para vocês, que é um exemplo técnico, né? É um exemplo técnico. Mas às vezes vocês querem muito trabalhar na farmácia magistral ou na indústria farmacêutica com visitação médica. Mas vocês são pessoas tímidas, que falta às vezes oratória, que falta às vezes comunicação. E eu às vezes encontro meus alunos e falo assim, professor, mas eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar, eu não consigo, raciocinar. Como que eu faço, professor? Então, a primeira coisa é identificar os seus limites. Então, você vai se autoconhecer, que você tem algumas limitações e da onde vem essa sua limitação de se comunicar, de falar e tudo mais, para você se desenvolver naquele segmento e aí você se tornar um profissional de referência. Vocês observaram e vocês entenderam que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento são fundamentais para a gente alcançar o nosso processo motivacional. Às vezes a gente fala de motivação, mas a gente espera que alguém nos motive. Ninguém vai te motivar, né? A gente fala de uma palavra muito importante, né? Que é muito legal, que a gente fala sobre push yourself, né? Que é uma palavra em inglês, ok? Mas que é o processo de se automotivar. Quando eu sou capaz de me automotivar, quando eu sou capaz de me autoconhecer e quando eu sou capaz de me autodesenvolver, eu consigo me tornar um profissional melhor para eu chegar a alcançar os meus objetivos, tá? Isso é muito importante, certo? Isso é um processo que às vezes é para falar assim, Cássia, é uma fórmula matemática? Não, pessoal, não é uma fórmula matemática, não é um processo que a gente consegue fazer de um dia para o outro, mas é algumas coisas que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, como a gente pode conseguir alguns recursos importantes nesse processo de motivação. Então, a coisa mais importante, né, que eu quero falar para vocês, primeira dica, desafie as pessoas a alcançar o padrão de excelência. Então, se você não tem uma pessoa para desativar,
para desafiar, desafie você. O que falta para você chegar no seu objetivo de excelência? E você sabe, às vezes as pessoas elas têm os sonhos, né, e os desejos muito aqui dentro. Você já pegou e planejou os seus sonhos? Você já pegou e escreveu no papel onde você quer chegar? Olha, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer um curso de idioma fora do país, eu quero mudar para uma cidade maior, eu quero mudar para uma cidade menor, eu quero trabalhar na empresa Y. Tá, eu quero trabalhar na empresa Y. Mas o que precisa para eu trabalhar nessa empresa Y? Você já foi atrás para saber o que precisa? Basta mandar currículo? Já fez uma autoanálise do seu currículo? E quais são os requisitos mínimos daquela empresa para trabalhar? Eu, por exemplo, eu gosto de falar muito sobre a minha história. Eu sou um profissional farmacêutico que vim do interior, né? Eu morava numa cidade muito pequena e eu trabalhei quase toda a minha carreira profissional em São Paulo. A partir do momento eu falei assim, putz, São Paulo não rola mais pra mim. Eu quero ter agora o aconchego do interior. E aí eu comecei a me organizar profissionalmente para eu estar no interior, entendeu? Hoje, a próxima mês completam 7 anos que eu moro em São José do Rio Preto e eu planejei, né? Primeiro para eu estar no interior, para eu poder trabalhar em várias frentes, para eu poder dar aula mais, para eu poder estudar mais. Então são decisões, sabe, que é muito bacana. Às vezes as pessoas pensam que é tão difícil, é tão complexo, é tão duro, né, esse processo motivacional, que a motivação eu falo que é uma palavra básica, uma coisa simples. Você já começa a criar a cultura motivacional do ambiente onde você trabalha sem saber. Basta utilizar a palavra parabéns, obrigado, por favor. Quando você começa a utilizar isso, as pessoas ficam agradecidas, né? E elas se sentem além de um número, elas se sentem além de um objeto, né? E hoje a gente vive uma sociedade que a gente vai pulando essas etapas, né? A gente vai direto para as obrigações e esquece dos agradecimentos. E agradecer é fundamental. Agradecer as pessoas, seu colega de trabalho, agradecer o seu professor, agradecer o seu amigo, né? Agradecer os seus pais. Quanto mais no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Para finalizar, né? É o nosso bate-papo. Eu sei que foi um bate-papo muito rápido, mas espero ter novos encontros com vocês. Quem sabe um dia a gente faz aí na faculdade um bate-papo maior. Mas eu queria perguntar para vocês o que é ser líder, né? Nesse processo, porque a grande maioria de vocês serão líderes farmacêuticos. Vocês serão líderes na farmácia onde vocês trabalham, no hospital, na farmácia magistral, na indústria, na análise clínico, na distribuidora, no transporte, nessa profissão tão importante para a sociedade, né, que a gente tem que falar da importância do farmacêutico para a sociedade, e que nós estamos dentro de tantas áreas, e na maioria dessas áreas, muitos de vocês serão líderes. Primeira coisa de um líder, né? Não espere felicidade, né? Vai lá, vai atrás, busque a sua felicidade. É muito importante, porque um líder motivado, ele é capaz de ser um agente transformador na vida de muitas outras pessoas. Isso é fundamental no processo que nós vivemos atualmente, né? Coloque em prática aquilo que você aprende no dia a dia. Porque para você, aquele aprendizado pode ser tão simples, mas para aquela pessoa que está do seu lado, pode ser um aprendizado novo, pode ser uma inovação. E quando você traz um aprendizado simples, mas a simplicidade da pessoa que está do seu lado, pode surgir uma ideia tão nova, tão importante para o processo, e isso é muito bacana. Valorize suas conquistas. Então, assim, muitos de vocês, a conquista mais simples, que pode parecer para muito, mas é uma conquista. Aquele momento que vocês passam de semestre, ou tiram uma nota boa na prova, ou passam naquela disciplina, é uma conquista. E vocês precisam comemorar aquela conquista, né? Isso é muito bacana. Realizações não tem nada a ver com dinheiro. Isso vocês vão aprender ao longo da vida. Dinheiro ajuda? É fundamental? Vocês estão estudando porque vocês querem se melhorar na vida. Ninguém está falando, dando demérito financeiro. Mas vocês vão observar que a vida vai muito além do dinheiro, né? O dinheiro vai muito além de outras coisas. A satisfação
de você fazer, por exemplo, bater um bate-papo com vocês, não tem dinheiro que pague. É muito legal. A gente está conversando, a gente está falando. Isso é muito interessante, tá? O verdadeiro sucesso se mede pela sua satisfação. Então, assim, não adianta as pessoas em volta de você estar satisfeitas. A satisfação inicial deve ser de vocês. Então, pergunte-se, como está a sua satisfação? E para finalizar, melhore sempre a sua comunicação. Como você se comunica, né? Faça uma comunicação clara. Não fique utilizando de linguagens, apropriando de termos muito difíceis. Se comunique de maneira direta, simples, agradeça, seja agradecido, tá bom? Pessoal, nosso bate-papo de hoje vai acabando. O processo motivacional farmacêutico em tempos de pandemia é um desafio para todos nós profissionais de farmácia, né? É um desafio para todos nós profissionais da área da saúde. Espero que eu tenha contribuído. Eu vou deixar os meus contatos, o professor Luiz também pode passar os meus contatos para vocês. Vocês me encontram no Instagram, meu arroba é Cássio Furst, né? Parece complexo. Furst é Furst mesmo, F-U-R-S-T, é simples, tá bom? Lá vocês têm meus directs, minhas mídias sociais, meu site, meu e-mail, tudo vocês encontram no meu Instagram, tá bom? Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, obrigado, professor Luiz, e até uma próxima, espero que vocês aproveitem. Até mais, tchau, tchau.